Olá, a coluna de hoje é sobre a sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, na qual se formou maioria por 7-2 para manter a decisão da segunda turma do tribunal, que considerou suspeito o então juiz Sérgio Moro no caso do apartamento do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula pede que essa suspeição, que é uma declaração de parcialidade, de perseguição do juiz ao réu, seja estendida a todos os atos praticados pelo Moro enquanto ele foi juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse julgamento do Supremo, que ainda vai continuar, porque houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello, mas é possível que termine na semana que vem, esse julgamento não deve ter o resultado modificado. 7 ministros já se manifestaram pela suspeição do Moro. Um dos momentos mais quentes foi um debate entre o ministro José Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski a respeito de corrupção. O ministro Barroso defendeu que a operação spoofing, que apreendeu aquelas mensagens de Telegram entre o ministro Sérgio Moro, à época juiz, e os procuradores da República, que aquelas mensagens foram pecadilhos, que elas não têm uma gravidade. Na verdade, aquelas mensagens mostram uma corrupção da lei processual penal. O então juiz Sérgio Moro combina com os procuradores uma estratégia para condenar a defesa, para condenar o réu, para condenar o Lula. O Moro chega a indicar testemunhas para o procurador Deltan Dallagnol e atrás. E 7 ministros do Supremo consideraram que a ação do Moro foi suspeita. Mas para o Barroso, o problema está nas mensagens trocadas. Segundo ele, é produto de um crime e, portanto, não deveriam ser usadas. O Barroso chega a dizer que a autenticidade delas não é comprovada e que, portanto, elas não poderiam ser levadas em conta. Ora, a autenticidade foi comprovada, os jornalistas checaram com outras mensagens que receberam dos procuradores e viram que as mensagens estavam na sua integralidade. Não há uma contestação séria à autenticidade das conversas. Há uma pedra que se joga no lago aí pelo Moro tentando criar uma onda de suspeita, aquelas ondinhas de suspeita em relação à autenticidade das mensagens, mas não é verdade. Elas têm interesse público. E o fato de terem sido objeto de crime, inclusive o ministro Barroso insinua que houve um pagamento, bem, se ele tem conhecimento, ele é um juiz, ele é um magistrado. Não pode acusar nem levantar suspeita de forma leviana. Deveria apresentar, tornar pública a suspeita dele sobre quem pagou, então, para que aquele hackeamento, para que o hacker obtivesse as mensagens dos procuradores e mostrassem diálogos escandalosos que foram trocados entre o Moro e os procuradores e que mostram a parcialidade, a perseguição ao Lula naquele processo. Numa democracia, culpado ou inocente, todo réu tem direito a um julgamento imparcial. Essa é uma regra do Estado Democrático de Direito. Mas para o ministro Barroso, houve apenas pecadilhos. Ele deveria se informar sobre os papéis do Pentágono. Aquele caso, em 1971, nos Estados Unidos, em que um funcionário do governo americano, o Daniel Ellsberg, ele rouba, ele tira documentos ilegalmente do arquivo americano, documentos sobre toda uma estratégia americana para a guerra do Vietnã, que enganava a opinião pública, que mentia para a opinião pública, dizia que a guerra estava indo bem, quando a guerra estava indo muito mal. Isso acabou indo parar na Suprema Corte Americana. O Washington Post e o New York Times foram os jornais que publicaram. O New York Times começou essa série e a Suprema Corte entendeu que havia interesse público e que os jornais podiam sim publicar aquele material. É a mesma coisa em relação às mensagens de Telegram. Se elas foram obtidas de uma maneira criminosa, isso não invalida o interesse público delas. E essas mensagens mostraram um modus operandi da Lava Jato, que é cometer crimes para se combater crime. Um agente público não pode atuar nesse sentido. Mas o Barroso fez uma inversão do debate público, falou em políticos do bem, uma variante do chamado cidadão do bem. Barroso é uma espécie de ministro do bem. Ele é uma figura maniqueísta, divide o mundo entre o bem e o mal, mas quer posar de iluminista, alguém muito racional, que está sendo sensato, que está ao lado da ciência. Não está não. O que o Lewandowski dizia é que tinha uma opinião diferente do Barroso e uma opinião diferente a respeito da Lava Jato. A Lava Jato tem um lado positivo? Claro que tem. Ela combateu uma corrupção endêmica, ela prendeu poderosos, ela descobriu um esquema de corrupção na Petrobras.
Só que esses agentes públicos, ao investigar essa corrupção, eles ultrapassaram os limites da lei. Isso é ilegal, isso é crime também. E o ministro Ricardo Lewandowski quis dar um outro lado, né? O impacto econômico que a Lava Jato causou, destruiu o setor de petroquímica, de construção civil no Brasil. E o Lewandowski disse que houve uma cooperação com autoridades estrangeiras à margem da lei brasileira. Então isso é importante, é uma outra visão, é um outro argumento que merece ser considerado. Portanto, na discussão de ontem, me parece que quem está com a razão, quem está defendendo o combate à corrupção é o ministro Ricardo Lewandowski. E quem defendeu corruptos que corromperam a lei processual penal foi o ministro Roberto Barroso. Essa é a coluna da semana, um abraço e até a próxima. Qual?